Quer aprender o passo a passo deste porta-documentos? Ele é feito em um sintético e aqui por dentro tem um bolso deste lado e deste lado, feito no vinil translúcido, o que te permite a utilizar um tecido bem colorido. E além disso tem esse botão bem delicado, que é um botão que eu utilizo muito para carteirinhas ou algum produto que seja delicado e precise de botão. O passo a passo deste porta-documentos será oferecido pelo meu ateliê Sofia Tereza Costura Criativa. Então eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofia Tereza Faz, e aqui no canal do YouTube, Sofia Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição deste vídeo o vídeo sobre a técnica do virado, que é a técnica que eu vou utilizar para fazer este porta-documentos. Então, eu espero que você goste. E eu utilizei produtos da minha parceira Loja Malu. Então, faça suas compras utilizando o site www.lojamalu.com.br e utilize o meu cupom de desconto MALUTEM. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou a Camila, artesã do Sofia Tereza Costura Criativa, e seja bem-vindo. Mas antes de começar este passo a passo, se inscreva aqui no canal clicando no botão vermelho, curta este vídeo, comente para que eu possa produzir conteúdos novos para você, ative o sininho para que você receba as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. Eu vou precisar trabalhar agora com um sintético. Pode ser sintético 08, 09, 1.0 tranquilamente, tá? Então, eu escolhi esse sintético Matelassé. Veja que ele tem essas marquinhas como já imitando um Matelassé. Olha que beleza esse sintético. Então, esse Matelassé, ele já dá um efeito muito bonito para o trabalho que eu vou fazer. Eu vou precisar de um corte de 17 por 25. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma régua e vou marcar na parte interna deste sintético 2 centímetros da borda para dentro, em todos os lados, da borda para dentro, da borda para dentro e aqui embaixo da borda para dentro, 2 centímetros. Por quê? Porque essa aqui vai ser a minha linha de virado, tá? Neste caso aqui eu vou fazer o virado de 1 centímetro, tá? Então, você com uma régua comum vai conseguir ter exatamente este efeito, ó. Quando eu dobrar o meu sintético, eu vou dobrar exatamente em cima desta linha que eu fiz de 2 centímetros. Então, eu vou ter um virado de 1 centímetro, certo? Então, por enquanto, deixo aqui e eu vou fazer a outra parte, que são os cortes de outros materiais. Eu vou utilizar um tecidinho, tá? Um tecidinho no tamanho de 23 por 15. Esse tecido é um tecido tricoline 100% algodão e ele foi estruturado numa entretela termocolante de 60 gramas. Então, eu tenho um trabalho, ó, bem durinho. Esse tamanho de 23 por 15 é exatamente o tamanho que eu preciso para que, quando eu fizer a virada, tá? Sobre esse trabalho, sobre esse tecidinho, eu vou sobrepor esse sintético a 1 centímetro deste tecido. Então, o que que eu vou fazer, tá? Para fixar esse tecido aqui no meu trabalho. Então, com esse tecido cortado no tamanho 23 por 15, eu deixo essa entretela termocolante aderir bem, ó, tá bem aderida, não tem beiradinha nenhuma virando. Então, eu vou passar o ferro brando, tá? Não a vapor, tá? Não usando vapor. Ferro brando, vou depositando o ferro o suficiente para que a resina termocolante seja aderida ao tecido e deixo esfriar. Esfriando, eu vou ter este efeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar uma fita de contato. Essa aqui é a fita Diva, tá? Da Adriana Dourado.
Essa aqui é uma fitinha de contato e eu gosto bastante para fazer estes trabalhos, tá? Então, eu vou colocar essa fitinha de contato aqui na lateral, na parte superior e na parte inferior. Se você quiser, você pode trabalhar com a colinha de contato, não tem problema nenhum. Mas aqui neste caso, eu vou trabalhar aqui. Agora, eu vou trabalhar com a fitinha de contato, tá? Mas se quiser trabalhar com a cola de contato, pode. Use, aqui tem um biquinho menor, mais delicado, que aí você vai ter o efeito igual, tá? Eu vou colocar a minha etiqueta. Eu preciso colocar a minha etiqueta, tá? Essa aqui é uma etiqueta do meu querido José Messias, do Atalaia Arte Personalizados, tá? Então, essa aqui é uma etiqueta feita no sintético, com corte e gravação a laser, tá? Então, olha o efeito lindo que ele tem, tá bom? Eu recebi vários desses aqui, inclusive recebi também a minha de acrílico metalizada. Eu tenho aqui nas duas cores, ó, tanto a dourada quanto a prateada. Elas estão com aquela película de proteção, para que eu possa fazer todo o trabalho sem me preocupar em riscar a etiqueta, tá? Então, quando eu terminar o trabalho, eu vou tirar esta proteção e olha a beleza que esta etiqueta vai me dar, ó. Olha isso. Olha este espelhado maravilhoso, tá? Mas eu sempre deixo com a etiquetinha, né? Com essa proteção, para que não estrague a etiqueta antes da hora, tá? Então, eu recebi também essas duas, além também feitas com gravação e corte a laser. E também tenho as minhas no sintético, tá? Muito obrigada, José Messias, pela parceria e pelo carinho. Então, eu vou marcar aqui a metade da minha carteirinha, só para que eu saiba aonde eu vou colocar Só para que eu saiba onde que eu vou colocar essa etiquetinha. Eu vou colocar a etiquetinha na parte de trás. Então, a carteirinha tá de frente para mim, ela vai abrir a aba da direita em direção à esquerda. Então, o outro lado é o lado de trás. E aí, eu vou colocar a minha etiquetinha aqui ao meio, tá? E aí, eu vou costurar. Eu gosto muito de pregar essa etiquetinha, ó, no ponto 5, e aí eu vou dando retrocesso aqui nesse furinho, tá? Pra mim, eu gosto desse efeito. Então, ó, tá aqui a minha etiquetinha e tá aqui a minha carteirinha que abre, tá? E aqui é a parte de trás, tá? Então, o que eu faço agora? Agora, eu vou centralizar esse tecido aqui, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu tenho que ter um encaixe desse tecido exatamente a 1 centímetro de todas as bordas. Então, ó, daqui pra baixo 1, daqui da lateral 1, daqui pra dentro 1 e daqui pra dentro 1, tá? Pronto, ó. Feito, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar reserva e eu vou trabalhar os espelhos que eu preciso ter para esta carteirinha, que são a parte do porta-documento. Então, eu cortei 2 vezes no meu vinil translúcido, ó, ele tem esse efeito translúcido, ó. Ele tem um lado áspero e o outro lado brilhoso. Eu sempre uso o lado áspero como a parte externa. E eu cortei 2 vezes, 10 por 15, tá? Nesse vinil translúcido, pode ser o de 20, pode ser o de 30. Eu fiz já um teste, na minha máquina para ver se o ponto está bom.
E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 tirinhas desse mesmo sintético Matelacê. Eu cortei um pouquinho maior, tá? Se aqui tem 15, eu cortei aqui um pouquinho maior. Eu cortei aqui 17, porque depois eu vou refilar. Então, eu cortei mais ou menos 17 ou 18 centímetros de altura, tá? Então, ó, 17 ou 18 centímetros por 2. E eu fiz isso 2 vezes, tá? Então, eu vou vincar essa tirinha exatamente utilizando, ó, o meu martelinho. Utilizando o meu martelinho para que eu saiba qual é a metade. E facilitar a minha costura. Ó, quando eu uso o martelinho, ele me auxilia nesse vincado, ó. Vou fazer isso com as 2 tirinhas. Ó, dobro aqui. Pronto. Agora é fácil. Vou pegar esta tirinha que eu vinquei e eu vou encaixar aqui, ó, né? Vou colocar o meu vinil exatamente aqui ao meio, tá? Feito isso, ó, você pode, se quiser, clipar para facilitar a sua vida. Mas feito isso, exatamente na metade, não tem como entortar. E aí eu vou passar uma costura bem bonita aqui, ó, onde tem essa parte aberta, para que eu feche essa parte com esta parte e o vinil ao meio, tá? Então, ponha um ponto bem bonito na sua máquina, ó, e retrocesso e faça essa costura. Vou fazer isso com os 2 vinis, tá? Pronto, ó. Ok? Agora, refilo as linhas. E vou refilar esta sobra que eu tenho. Não se esqueça de dar uma queimadinha nesta linha, porque ela é uma linha que desfia, então você precisa finalizar esse acabamento. Então, você precisa dar um acabamento para esta linha, senão ela vai desfiar, tá? Pronto, então agora eu tenho as minhas 2 abas, elas vão ficar assim, ó, tá? Então, vamos lá à colocação. Então, aqui é o centro. Ela vai ficar exatamente, olha aqui, ó, exatamente no tamanho do meu tecidinho, tá? No tamanho do meu tecidinho. Assim e assim. Então, agora, eu preciso trabalhar com um pouquinho da minha cola de contato, tá? Mas é só um bocadinho para que eu faça a aderência disso aqui tudo. Então, eu vou pegar uma pontinha da cola de contato, vou passar bem na pontinha aqui do meu trabalho, mas é pouquinho mesmo, tá? Vou passar ao redor de todo este tecidinho, bem delicadamente. É bem na pontinha mesmo. Só para que eu faça esse o trabalhinho de aderir, tá? E vou passar aqui no meu sintético da borda toda, desse 1 centímetro. Mas, ó, é bem uma sujeirinha, tá? Não adianta passar muito, não. Não precisa, tá? É um trabalhinho rápido de fazer, por isso que eu não tô
aqui tá tudo ok. Agora, eu já vou colocar o quê? O botão, tá? Deixa secar, ó. Eu coloquei em toda... numa bordinha do tecido, ó. Numa sujeirinha daqui do tecido, ó. Sujeirinha. E aqui do meu sintético. Essa sujeirinha do tecido é o suficiente para que o sintético passe por cima e adere e tenha essa aderência do sintético e do tecido bem aqui na bordinha, tá? Deixa secar. Agora, eu vou fazer a aplicação do botão. Eu preciso fazer a aplicação do botão aqui, ó, no meu vinil, tá? Então, eu vou dobrar. Aqui é a parte que vai ser o bolso, então eu vou fazer a aplicação aqui. Eu dobro esse 15 na metade e eu vou vincar. É o suficiente para que eu saiba, ó, o suficiente para que eu saiba onde colocar o meu botão. É um botão delicado que nós vamos trabalhar, tá? Ó, fiz isso, certo? A partir daí, eu vou marcar aqui pra dentro 1,5, daqui pra dentro, daqui da borda pra dentro, 1,5 centímetro e vou fazer um pontinho. 1,5 centímetro. Agora é só por aqui por cima, ó. E eu vou saber aonde eu tenho o outro lado, ó. Coisa simples, ó. 1,5 centímetro para cada lado, a partir da borda, tá? Então, aqui, repetindo, aqui virá o porta-documento. Então, aqui nessa lateral, para dentro, exatamente centralizado. Então, eu pego 15, dobro na metade e marco daqui para dentro 1,5. Agora, eu vou usar botão colchete. Quem são os botões colchete? São os botões que eu gosto muito de utilizar para carteirinhas, que são botões delicados. Você pode utilizar um botão Ritas, tá bom? Sem problema nenhum. Então, esse aqui é o botão colchete, esta é a fêmea, então essa é a parte interna e essa é a parte externa, digamos assim. E essa é a parte do macho, que tem este pininho e este que vai encaixar o macho sobre ele, tá? É com o uso do balancim, não tem outra opção neste caso, mas esse botão não tem outra opção senão no balancim. Mas como eu disse, você pode utilizar o botão Ritas. Então, eu vou fazer a aplicação deste botão só no vinil, tá bom? Então, eu vou pegar só um furadorzinho, ó, bem delicadinho aqui pra furar, ó. Furei. Agora, eu venho com... Esse aqui, ó, é o áspero, tá? Então, eu tenho que ter o pino da fêmea e o pino do macho aqui no lado do áspero, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha fêmea, o acabamento da minha fêmea e vou pôr aqui pela parte de dentro do vinil, tá? E vou pegar a fêmea, que é esta daqui, e vou pôr aqui aonde está o áspero, ó. Pronto. Agora, vou no balancinho. Agora, ó, tá? Que vai ser aqui, ó, parte interna com parte interna, ó, da carteirinha, tá? Agora, eu faço a mesma coisa aqui do outro lado. Faço furinho. O acabamento do botão eu ponho aqui na parte do avesso. E o pininho do macho aqui na parte direita do vinil, que é onde tem o áspero. Troco a minha matriz. Pronto, tá? Botões feitos. Então, tá aqui a carteirinha, ela se fecha e os botões fazem o seu clique, tá? Você decide onde você quer deixar o macho e a fêmea, tá? Se você quer assim ou se você quer assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sujeirinha da cola e vou passar aqui, ó, na parte brilhosa, para que ele tenha aderência também lá no meu... para que ele tenha aderência aqui
no tecido, tá? É só pra poder grudar. Ó, passei sujeirinha, tá? E agora na outra. Tudo aqui no lado avesso, ó, no lado brilhoso, tá? Deixa secar. Pronto, agora nós vamos fazer a colocação. De que forma? Pega aqui o meu... Pega aqui a minha carteirinha. E aí, o botão, né, em direção à borda. E aí, eu vou encaixar este vinil exatamente sobre o tecidinho, porque é exatamente no tamanho, ó. Aqui, ó. Exatamente, pronto, ó. Aderência feita. E agora também. Então, lembrando, estas duas partes estão aqui ao centro, tá? Que é a parte que vai abrir, que é a parte que eu vou colocar os meus documentos, tá? Ó, pronto. Coloquei. Prontinho. Feito isso, a gente vai finalizar com uma sujeirinha também da colinha aqui sobre essa parte do vinil, para que essa aderência tenha da borda para dentro. Então, a gente, a grosso modo, nós passamos colinha na parte interna do vinil, né, na parte lisa, na parte brilhosa, para que essa parte brilhosa tivesse aderência ao tecido. E agora, através do vinil, a gente finaliza. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar com o virado, essa técnica do virado, então eu preciso que a cola de contato faça o trabalho dela. Ó, pronto. Agora é só deixar secar um pouquinho, tá bom? Um bocadinho só, ó. Deixar secar um pouquinho só e essa carteirinha vai estar pronta. Não posso esquecer de colocar a minha etiquetinha de composição. Eu ia esquecer. Então, eu vou levantar aqui um pouquinho a parte do meu vinil para poder colocar a minha etiquetinha de composição entre vinil e tecido. Pronto. Baixei de novo. Agora, aguardar secar um pouquinho, tá bom? E aí, já vai estar pronto pra gente fazer o nosso virado e finalizar com a costura. Eu vou abanar aqui, ó, pra secar rapidinho. Quando que eu sei que a cola de contato está pronta? É quando ela perdeu o brilho dela, tá? Quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, o que que eu gosto de fazer? Fazer todo esse trabalho e depois de umas 2 horas finalizar os virados, tá? Isso pra mim é mais legal, mas como eu estou gravando, então eu estou mostrando pra vocês como que a gente pode fazer. Só não recomendo que você faça todo esse processo e com a cola molhada, brilhosa, você vá direto pra máquina. Porque aí a agulha vai segurar nesta cola e vai descer e vai virar uma meleca. Então, por isso que eu estou dando aqui esse tempinho de secagem, tá? Prontinho, tá? Agora, vamos fazer o virado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou sobrepor esta parte exatamente usando quem? Usando a linha do tecido. Então, eu sei que eu tenho aqui, ó, um tecido, então, ó, pronto, tá? Olha aqui, ó. E eu vou utilizando quem? Meu martelinho. Para fazer a aderência. Tá? Ó. Vou dar uma seguradinha, porque como eu não passei cola de contato aqui exatamente, ó, né? Eu não passei muito pra dentro do vinil, então eu tenho que dar uma seguradinha aqui com o meu clips, tá? Então, bora lá. Essa cola de contato só foi utilizada para fixar uma parte com a outra, tá?
E aqui no cantinho, quem não sabe fazer a técnica do virado, clica aqui nesse card, se você estiver aqui no meu canal Sofia Tereza Faz, que eu ensino a técnica do virado, inclusive o canto, tá? Se você não estiver no meu canal, você clica aqui na descrição deste vídeo que eu vou deixar o vídeo sobre técnica do virado para você entender direitinho o que eu estou fazendo agora, tá? Ó, isso que eu preciso do meu martelinho, ó. Ó, aqui no cantinho eu cuido daqui a pouco, tá? Ó, vou prender aqui na lateral. Agora aqui embaixo. Muito cuidado aqui, ó, martelando e fixando. Eu já estou acabando esta carteirinha linda, fácil de fazer para pôr os documentos. Neste caso aqui serão para 2 princesinhas. Então, a mamãe vai ter os 2 lados para apoiar. Então, ó, cantinho, faça os cantinhos bem feitinhos. Ó, cantinhos. Tanto para um lado, tanto para o outro. E ó, corta e puxa a pontinha. Veja o meu videozinho sobre virado que você vai entender o que eu estou fazendo. Trabalhados os meus 4 cantinhos, tudo clipadinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui, de barriga para baixo, e vou fazer o quê? A costura, tá? O que eu vou fazer de costura? Eu tenho aqui esse viradinho de 1 centímetro, tá? Aí eu vou usar agora o meu calcador, tá? Só que eu quero uma costura um pouquinho mais pra dentro, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, agora eu vou passar a minha costura com o guia do calcador, mas eu vou colocar um pouquinho mais pra dentro esse calcador, para que quando fizer a costura, eu não tenha só a minha bordinha de meio, eu tenho um pouquinho mais do que meio centímetro, tá? Então, vamos lá. Então, costura pelo lado direito, tá bom? Ó, fixei bem aqui. Então, vamos lá. Vou começar em uma das partes aqui embaixo. Escolha minha, tá bom? Vou usar um ponto 4,5. Pronto. E agora, eu faço bem bonitinho toda esta costura. E façamos essa costura bem devagar, tá? Pronto, terminei. Viro aqui pra dentro e puxo esta linha que tava lá pra fora, tá? Por quê? Porque é assim que eu arremato, tá? É assim que é o correto de arrematar, ó. Puxei as 4 linhas aqui pra dentro, cortei e vou passar o isqueiro. Aí, ó. Pronto. Costura feita. Perfeitinho. Ó. Tá? Perfeitinho. E a carteirinha está prontinha, ó.
tá? Prontinha, ó, tá? E aí, você pode pôr, ó, certidão de nascimento, tá bom? Cabe documento para os dois lados, ó. Certidão de nascimento, por isso que eu fiz nesse tamanho. Mas tem criança que já tem, como por exemplo a minha filha, ela já tem o RG dela. E essa carteirinha, então, serve para as duas crianças, ó. Tá? Então, você pode pôr documento para os dois lados. E é uma carteirinha bem simples para que você possa carregar dentro da sua bolsa com os documentos, carteirinha de plano de saúde ou carteirinha do SUS. Bom, enfim, cabe, ó, tá? Cabe pra tudo, tá? Cabe pros dois lados agora. Cabe um receituário, tá bom? Então, ó, bem delicadinho, um porta-documentos bem facinho de fazer, tá bom? Tecidinho bem bonitinho, gosto de colocar o vinil pra dar essa transparência, tá bom? Você pode bordar aqui na frente como você quiser, você pode pôr um penduricalho também, tá? Ó, o cantinho mitrado, ó, né? O cantinho mitrado fica perfeitinho, porque você fez a colagem bem bonitinha, tá? Então, tem que observar e prestar atenção bem no que eu ensino do vídeo, ó, para que você tenha um acabamento bem legal, tá bom? Então, ó, fica aqui a minha dica. Use um sintético que você gostar, pode fazer combinação de sintético. Não indico, neste caso, fazer a combinação com tecido por fora, por conta do virado. Você não vai conseguir fazer esse virado. Então, tem que ser com sintético. Então, essa aqui ficou a minha dica, o meu passo a passo bem bonito de um porta-documentos, tá bom? Bem bonitinho, ó, coloridinho. Então, você pode aproveitar e usar um tema bem bonitinho aqui por dentro. A costura ficou super bonitinha, ó, bem devagarzinha, não tem que ter pressa. Esse porta-documentos, ele não tem zíper, ele é bem simplesinho mesmo, tá? Por isso que vão poucos materiais. Então, assim, neste caso aqui eu fiz pensando em duas crianças. Cabem documentos para ambos os lados, tá? Eu espero que você tenha gostado desse porta-documentos e se você gostou, curta este vídeo, se inscreva aqui no canal, comente para que eu possa produzir sempre conteúdos novos para você, ative o sininho para você receber as notificações sempre que tiver um conteúdo novo no canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. O passo a passo do porta-documentos, ele foi oferecido pelo meu ateliê, Sofia Tereza Costura Criativa. Então eu convido você a me seguir nas redes sociais. No Instagram, Sofia Tereza Faz, e aqui no canal do YouTube, Sofia Tereza Faz. A lista completa dos materiais e as medidas eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, inclusive o vídeo sobre a técnica do virado, que é essa técnica super bonita, que você vai aprender a fazer no sintético. Então, clique nesse vídeo, conheça mais um pouquinho do meu trabalho. E eu utilizei produtos da minha parceira Loja Malu. Então, faça suas compras utilizando o site www.lojamalu.com.br e utilize o cupom de desconto MALUTEM. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!